Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre Dia do Cuidador, essa política que foi instituída no estado de São Paulo por meio do projeto de lei número 1705 de 2023, de autoria do deputado Jorge do Carmo. Para falar sobre esse assunto, tenho três convidadas. Comigo aqui nos estúdios, Vera Pedrosa Calvila, administradora hospitalar. Também está conosco Ariela Bragança, enfermeira e empresária. E de forma remota nos acompanha Leila Lasno, coordenadora das escolas do Fundo Social de São Paulo. Sejam todas muito bem-vindas. Gostaria de começar pelas que estão conosco aqui presencialmente. Vera e Ariela, por favor, nos falando sobre a importância do Dia do Cuidador. Bom, vamos lá. O cuidador é uma pessoa extremamente importante numa família. Lógico que a posição que ele ocupa não só na família, mas também dentro de uma instituição, dentro de uma clínica, mas é uma pessoa que ela tem que deter uma informação e uma orientação, porque ela vai tomar conta de uma outra pessoa que é extremamente cara para essa família, para essa instituição. E nós não temos hoje essa falta da regulamentação da profissão do cuidador, que causa uma série de embaraços para o desenvolvimento da atividade desse cuidador. Então é importantíssimo que nós tenhamos aqui dentro do estado de São Paulo um dia para ele. Porque é um dia onde você vai homenagear, mas ao mesmo tempo é um dia onde você vai chamar a atenção da população e da comunidade em geral e dos órgãos públicos de que existe a necessidade de você ter, sim, uma pessoa extremamente formada, orientada, que ela possa continuar dando um serviço de uma forma muito boa. Ariela. É isso mesmo. Eu sempre digo que o cuidador, ele carrega a arte do cuidar, né? Então, hoje, falando um pouquinho de estatística, nós sabemos que a população, ela é e ela tende a se tornar cada vez mais idosa, né? O quanto nós estamos preparados para isso, né? Seja o paciente, o nosso paciente em si, com uma baixa complexidade, uma alta complexidade, se ele tem algum nível de dependência ou não, né? Ele acaba precisando hoje cada vez mais de um cuidador. Então eu falo que o cuidador tem a arte do cuidar. Ele vai cuidar desse ser humano, desse paciente de uma forma geral, né? Então desde cuidados básicos, a acompanhamento, ele vai ser um suporte familiar. Nós sabemos que hoje em dia nós temos as pessoas agindo, né, em outros serviços, em outras áreas e precisam de pessoas que cuidem e acompanhem os entes queridos em casa. Então, isso seria o papel do cuidador. Leila? Pois não, é um prazer estar aqui, juntamente com vocês, para esse tema tão importante, né, que é o cuidado com o idoso. Hoje, no Fundo Social, a gente vem atendendo a demanda do mercado e a gente sabe da procura dessa mão de obra especializada. Então, esse módulo, né, essa modalidade entrou dentro da nossa grade curricular, os cursos pelo Fundo Social de São Paulo. Atualmente, nós já temos 758 pessoas qualificadas no curso de cuidador de idosos e temos também um curso de cuidador com crianças de 0 a 6 anos, mas o mais procurado é o cuidador de idosos, numa parceria com o Centro Paula Souza. A gente tem uma demanda muito alta, né, dessa qualificação e o mais interessante é que o público que nos procura justamente busca os cursos para auxiliar a sua própria família, o seu pai, a sua mãe ou alguém que necessita deste cuidado específico. E isso é muito interessante ver, né, que as pessoas estão buscando essa especialização, essa capacitação, e o fundo vem por meio das suas unidades, dentro da comunidade, né, ofertando essa qualificação profissional para todos os interessados.
E aí é muito importante quando a gente fala, né, inclusive nós tivemos aqui na fala da Ariela e da Leila também, esse envelhecimento da população, né, e a gente deve se preparar, e aí vem então a necessidade ainda maior dessa figura, desse profissional que é o cuidador, né, Vera? Eu queria que você explicasse pra gente, esse cuidador sempre é um profissional, ou seja, um profissional da enfermagem, um profissional da área da saúde, ou de repente às vezes esse papel de cuidador pode ser desenvolvido por uma outra pessoa, uma pessoa da família, um conhecido? Não necessariamente dentro da área de enfermagem. Lógico, a gente tem muitos cuidadores que eles vêm da área de enfermagem. Existem cuidadores hoje que são enfermeiros, que são técnicos, mas a grande parte são pessoas que resolvem, que buscam desenvolver essa arte que a Ariela falou, que tem esse sentimento de que podem estar ajudando uma pessoa e que vão estar servindo. Lógico também que esse cuidador, ele tem algumas atividades que ele pode desenvolver e outras não. Então, por isso que a gente tem cuidadores que são enfermeiros ou que são técnicos, porque aí eles vão estar agindo com o paciente, principalmente com a pessoa idosa, dentro da área dele. Se nós pensarmos que hoje nós temos dentro do Brasil todo, nós estamos com mais de 30 milhões de pessoas idosas, e a gente tem ainda uma quantidade muito pequena de pessoas que elas são formadas para fazer esse atendimento, né? Então, por isso que é importante a gente ter a figura do cuidador. E se você pensar também que dentro de todas as características, as atividades que esse cuidador pode estar fazendo numa família, e considerando o número de pessoas idosas que existem, se você pensar o estado de São Paulo, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas idosas que estão passando por algum problema inicial de demência. E esse cuidador, ele tem que ser orientado para tratar e cuidar dessa pessoa. E é um cuidado muito específico. Sabe que ele tem que receber uma orientação muito direta quanto a isso. A gente estava conversando, Ariela e eu, e a necessidade de estar sendo esse cuidador, sendo orientado para esse atendimento. Lógico que todas as pessoas idosas, elas vão depender, e cada pessoa idosa, cada um de nós tem um jeito diferente de viver, de levar a vida. E esse cuidador tem que começar a entender também um pouco de como é que ele vai chegar perto dessa pessoa idosa para estar podendo dar o melhor dele. É isso mesmo. Nós conversando, né, eu sempre falo que é o que a Vera trouxe, né, independente da formação. Hoje nós temos no mercado cuidadores que têm formação de cuidador, né? Isso também é algo a ser discutido, porque hoje nós temos vários tipos de formação. Então, essa pessoa ela precisa de uma formação específica para atuar na área. Temos técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros. Quando se trata de crianças, eu tenho pedagogos, né, que fazem curso ali para cuidar de criança. Então, é uma área que eu tenho diversos profissionais, né? Mas nós sempre temos que levar em consideração o treinamento e a capacitação desse profissional. Porque eu estou colocando um profissional dentro da residência de alguém, seja uma residência, um lar de idosos, né? Então, esse profissional ele precisa ter uma capacitação específica para seguir. Não é simplesmente, mesmo que seja algum integrante da família, né? Vou cuidar, né? Nós precisamos olhar isso como algo profissional, porque levar a arte do cuidar é muito mais do que cuidar somente com amor, né? Então, eu preciso ter uma capacitação, por mais que eu não faça procedimentos invasivos, porque eu sou um cuidador, né? Eu preciso de uma capacitação para cuidar com qualidade, carinho e amor, claro, do meu assistido, do meu paciente. Leila? Não. Só acrescentando, além desse curso específico, ele tem uma carga horária de 80 horas, né? Todos os professores que têm capacitado esse cuidador, ele, além de ser um técnico de enfermagem, né, até por conta de todo esse cuidado, de toda essa técnica, né, porque é uma responsabilidade, né, muito grande. E a gente também busca experiências práticas, porque existe uma expectativa, muito amor envolvido, né? Mas é só no dia a dia, é só na prática que ele vai entender se ele realmente está pronto para exercer essa missão. Então, dentro do processo, né, de capacitação,
teoria, a prática, né? Nós temos um manequim específico para que ele possa já trabalhar todos os procedimentos necessários, alimentação, higiene, o banho, posicionamento, primeiros socorros, situações de emergências. Então, ele recebe toda essa orientação. Mas, além disso, a gente tem buscado também acompanhar os alunos que estão sendo qualificados em lares, né, de idosos, para que os próprios alunos possam vivenciar essa experiência. E tem sido muito positivo, porque alguns se identificam, outros falam, não, realmente é muita responsabilidade, eu prefiro não avançar, né? Então, a gente tem buscado todo esse cuidado, buscado, né, todas essas orientações que a gente acredita ser indispensável para a qualificação desse cuidador. E aí, Vera, é importante a gente falar também um pouco sobre, primeiro, né, as áreas de atuação desse cuidador e um pouco do perfil que essa pessoa, que esse profissional tem que ter. As áreas de atuação, quando a gente fala muito aí sobre cuidador, a gente pensa, né, no primeiro momento vem à nossa mente ou casas de repouso ou então aquelas pessoas que estão de home care, estão acamadas em casa e precisam de alguma forma dessa figura também para continuar dando esses cuidados. Mas imagino que o leque seja mais amplo. Sim, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, esse cuidador, primeira coisa que a gente olha é que, e a gente precisa ver, ele tem que ter pelo menos 18 anos e o ensino fundamental. Porque vai existir muita atividade, ele vai ter que ler, onde ele vai ter que anotar, ele vai ter que fazer um diário ou complementar alguma informação que foi solicitada pelo profissional de saúde ou pela própria família. Vamos imaginar um cuidador que está dentro de casa. Então, a família vai e a família contrata. E ele precisa ter todo um envolvimento junto com aquela pessoa idosa que ele está cuidando. Mas aquela pessoa idosa pode ser um paciente de oncologia, um paciente de demência, um paciente com AVC, ou um paciente, pura e simplesmente, um idoso que precisa de um acompanhamento mais certo, mais certeiro junto a ele. Então, essa pessoa, esse cuidador, ele tem que ter conhecimento das áreas que ele está ocupando. Então, vamos chamar assim de algumas especialidades, né? Não é que ele vai se especializando, mas ele vai ter diversas áreas de atuação, onde ele vai ter que ter conhecimento dessas áreas de atuação. Quando a minha área, que eu atuo bastante junto a cuidadores e junto a famílias, é exatamente com pessoas com demência. Então, é muito importante porque você tem uma quantidade muito grande de pessoas com demência no estado de São Paulo. Existe uma estimativa, você não tem dados para você comprovar isso, mas existe uma estimativa de mais de 200 mil pessoas com doença de Alzheimer, que é a demência mais, a doença que mais desenvolve dentro do leque de demências, né? E você não tem profissionais, cuidadores especializados nessa atividade. E isso leva a gente a fazer um treinamento muito forte com esse cuidador, para que quando ele vá na casa da pessoa, ele saiba exatamente o que fazer, como agir com a família e com o paciente. A gente não pode esquecer que o cuidador, ele tem, dentro de uma residência, dentro de um lar, ele tem, além de atender o próprio paciente, ele tem também toda uma família, onde ele também tem que ter um trabalho de como é que ele vai cuidar dessa família. E essa família, muitas vezes, não é só uma pessoa que é responsável direto por aquele paciente, mas ela pode ser composta por 3, por 4, por 5 outros familiares que nem todos têm a mesma palavra, sabe? Nem todos têm o mesmo jeito de atender. Então, esse cuidador, ele trabalha nessa parte toda, trabalhando inclusive na parte emocional da própria família, de como ele agir. Ariela? Isso mesmo. E eu sempre falo, eu sempre acompanho os cuidadores, nós damos treinamentos, né? Temos esse retorno tanto dele quanto do nosso cliente, né, em si. Eu sempre falo que para a seleção de um cuidador é algo que é muito mais amplo, né? Vai além, né?
Porque além de treinamento, né, experiência prévia, né, que ela trouxe, cursos, né, seja ele técnico, um cuidador, um enfermeiro que está na área do cuidador, né, eu preciso também entender qual que é o perfil do meu paciente, do meu cliente, né, para eu conseguir ter um direcionamento certeiro, né. Então, se eu falo assim, hoje eu tenho um cuidador que ele acompanha um paciente acamado, né, um paciente que ele é totalmente dependente. Às vezes ele se desenvolve super bem, ele tem perfil para aquilo. Mas se eu tenho um paciente que ele tem uma demência, né, mas ele tem a funcionalidade dele preservada, se eu coloco esse mesmo cuidador, talvez não dê certo. Então, vai muito além, é muito mais amplo. Então, além de conhecimentos prévios, treinamentos, capacitação para você garantir a qualidade do cuidado do seu assistido, você precisa tomar cuidado com o perfil. Então, o que aquele assistido, aquele cliente, né, aquele paciente, ele precisa para eu conseguir direcionar um cuidador adequado, prestando assim os cuidados adequados e com qualidade. Leila? Só compartilhar com vocês, nós tivemos, no final do ano passado, uma parceria com uma empresa especializada de qualificação, e ela ofertou, né, para o Fundo Social uma quantidade de bolsas, que era justamente identificando essa especialização de cada cuidador para direcionar a famílias, né, que estava à busca de cuidador. Foi uma parceria muito interessante, nós estamos agora buscando renovar essa parceria, porque é uma trilha, né? A gente sabe que quem vai ser atendido depende de todo um percurso, né, que esse cuidador precisa compreender, né, se capacitar e se identificar também, né, como foi aqui citado, né, porque às vezes ele consegue atender uma necessidade, mas outra ele já tem uma certa dificuldade, então acho que é importante que haja todos os procedimentos necessários para a garantia de um serviço bem realizado, que a família, não só, né, o idoso, mas que a família também esteja amparados, né? Porque a gente sabe que às vezes é uma situação, né, difícil, né, de ser aceita, às vezes as limitações, então não só uma ajuda física, mas emocional também para toda a família. E aí a gente falou um pouco desse perfil da qualificação, né? Mas tem o perfil emocional também desse profissional, que deve ser bem levado em conta também, né, Vera? Sim. O que acontece é que você precisa dar todo um apoio para o cuidador, e é por isso que é importante esse cuidador participar de atividades como grupos de apoio, ou ter um suporte da empresa onde ele trabalha, ou ele ter um suporte de uma instituição, porque muitas vezes ele se sente impotente, porque ele consegue desenvolver o trabalho dele até um ponto, mas ou em decorrência da doença, ou em decorrência de alguma outra circunstância, ele não consegue chegar até o final. E o cuidador, principalmente quando você fala em cuidador de pessoa idosa, ele tem que prestar atenção, porque essa pessoa idosa vai chegar uma hora que ela vai ter o seu fim. E esse cuidador tem que estar preparado para isso também, para ele entender que a pessoa está chegando no seu fim. E é por isso que é importante o cuidador ter, de uma forma ou de outra, em qualquer circunstância que ele estiver, como eu falei, ou um grupo de apoio, ou uma empresa onde ele está ligado, que ele vai receber esse apoio, ele tem que receber esse suporte emocional, para ele poder também se fortalecer cada vez mais. Se você pegar o cuidador que está dentro de uma residência, ele é o único que está ali, ele é o único que está sendo cuidado, então ele não tem ninguém ao lado dele, então ele precisa dessa rede de apoio. Ele precisa construir uma rede de apoio para ele. É isso mesmo, eu sempre falo que os cuidadores de uma forma geral, eles precisam de uma educação continuada. Então, é algo contínuo, né? Eu vou trabalhar com esse cuidador de forma contínua, seja parte técnica como parte emocional também, né? Então, ele precisa ter um apoio técnico, porque nós sabemos, como a Vera trouxe, o nosso paciente, ele tem o desenvolvimento dele, né? Ele tem uma progressão da doença dele, claro que depende de cada doença, né? Mas ele tem essa progressão, então esse cuidador, ele tem que receber 2 suportes, seja o emocional quanto o técnico, né? Então, preciso ter alguém por trás, é o ideal, né? Isso nós fazemos hoje,
que apoie esse cuidador, desenvolva esse cuidador e direcione ele da forma correta. Não só ele, né? Mas a equipe que faz essa parte técnica, ela também vai atuar diretamente com a família e com o paciente, né? Então, é uma pessoa capacitada para avaliar aquele paciente, saber como está o desenvolvimento, ter um feedback da família referente, tanto parte clínica quanto cuidados, e desenvolver e acompanhar esse cuidador em todas as frentes necessárias, né? Porque é um profissional que realmente precisa disso. Leila? Então, é exatamente isso, né? A gente sente que a capacitação técnica é um impulso, né? Mas a gente sabe que após essa capacitação existe todo um acompanhamento, né? Então, hoje o Fundo Social, ele entendeu essa demanda, né, do mercado, né, essa necessidade, a gente implementou dentro da nossa grade, mas a gente sabe que é só o início, né? Mas que há necessidade de um apoio, né, uma continuidade, um acompanhamento desse cuidador, porque senão há mesmo até uma frustração, né? Ou às vezes ele não está tão pronto emocionalmente, né, por falta desse apoio, e acaba abandonando até a ocupação. Bom, e aí, quando a gente fala também sobre essa profissão, é importante a gente citar os desafios profissionais. Aqui a gente falou alguns, né, como essa questão realmente da conexão com o paciente, que muitas vezes acontece até por conta do tempo, né, em que esse cuidador fica ali presente, ou a ligação realmente, esse cuidador muitas vezes acaba virando como um membro da família também, né? Mas quais são os outros desafios, isso quando a gente fala em educação continuada também, qualificação profissional, ou seja, está sempre se reciclando, fazendo novos cursos? Eu acho que a principal delas é na hora que a gente conseguir a regulamentação da profissão. Porque você conseguindo a regulamentação, você vai conseguir estabelecer um padrão de atividades que esse cuidador pode desenvolver. Você vai estabelecer quais são o tipo de conhecimento que ele vai receber. E você consegue harmonizar isso tudo. Então, todos os cuidadores vão ter, a princípio, precisam ter o mesmo tipo de conhecimento, né? Então, essa é o maior gancho, porque hoje a grande dificuldade é que com a falta da regulamentação, muitas vezes nem a família sabe também qual que é o papel do próprio cuidador, até onde vai a atividade dele, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Então, uma coisa muito comum que a gente encontra, que a gente estava conversando, é que um cuidador que está dentro de casa, ele tem sim o dever e a obrigação de cuidar daquele assistido, em tudo, na alimentação, na higiene do local onde o paciente está, na roupa que o paciente está usando, na medicação que ele vai estar recebendo, sempre seguindo uma medicação prescrita pelo profissional, desde que ela não seja uma medicação invasiva, mas ele não pode, em hipótese alguma, fazer comida para o restante da família, ou limpar a casa, ou passear com o cachorro, ou tomar conta das crianças. Essa não é uma função dele cuidador, mas isso você não tem legalmente formalizado através da regulamentação. Então, muitas vezes o cuidador ele acaba sendo usado para outras coisas além da atividade dele, porque falta a informação para a família e para a comunidade de uma forma geral. Esse, para mim, eu acho que é o maior desafio que a gente pode encontrar enquanto você vê um cuidador como profissional. Não sei se a Ariela tem mais alguma coisa ou concorda com isso, mas a grande dificuldade nossa é essa quando a gente fala dos cuidadores. Sim, eu concordo. Eu acho que assim, quando nós falamos de cuidadores, são muitos desafios, né? Eu falo que na minha prática, desde a seleção desse cuidador. Porque hoje em dia nós temos diversas instituições que oferecem diversos cursos, né? Mas às vezes não oferece o básico. Então o meu cuidador, ele precisa saber o básico de primeiros socorros, porque ele está com um paciente, às vezes, muitas vezes sozinho, né? Ele vai ser o amparo, né? Ele precisa saber cuidados básicos, que envolva a técnica, a parte emocional, até onde eu posso ir, até onde eu posso me envolver, né? Porque senão eu também acabo atrapalhando, eu acabo afetando esse cuidador de uma forma negativa. Então ele precisa de um treinamento, acompanhamento que mostre para ele, não só inicial, mas no dia a dia de forma continuada, até onde ele pode ir, até onde ele pode se envolver,
como funciona, né, as características da família. Então eu falo que assim, o grande desafio é desde a formação desse profissional, né? Então quando eu vou selecionar eu vejo que é um déficit muito grande na área, né? Então desde a seleção até o perfil, o desenvolvimento, e nós estamos falando de pessoas, né? Então realmente essa parte de educação continuada, ter uma equipe técnica que acompanhe. Às vezes a família fala, eu vou contratar particular, né? Por X motivo da família, né? Mas eu sempre falo que quando tem uma equipe técnica que realiza o acompanhamento desse cuidador, consegue desenvolver, estar ali presente, tanto para ele quanto para a família, isso acaba ajudando um pouco, mas os desafios não param, né? Não. Isso é uma coisa contínua. Leila? Eu gostaria de compartilhar aqui a necessidade que nós atendemos um público em situação de extrema vulnerabilidade. Então, as nossas unidades estão instaladas dentro das comunidades. E a gente sabe que a gente tem um público, né, que até tem condições, né, de contratar um cuidador, mas a realidade dentro dessas comunidades é o fato de que eles não têm esse recurso, né, para estar contratando. Por isso que a busca pela essa qualificação, muitas das vezes, é para atender alguém da própria família, ou um vizinho, ou mesmo da comunidade que necessita dessa qualificação, e por isso que a gente tem essa alta busca, né, essa demanda com esse perfil, de pessoas que às vezes nem estão tão interessadas em inserção no mercado de trabalho, mas vêm buscar pelos cursos o apoio para o próprio familiar, o apoio para a própria comunidade onde eles estão inseridos, né? E acho que essa é uma realidade que a gente convive no dia a dia e a gente entende essa necessidade e de como atender, né? Um idoso que está dentro da comunidade, que não tem recursos para a contratação dessa mão de obra, né? Então, eu só gostaria de compartilhar essa realidade com vocês, que é muito triste, mas que a gente vem tentando minimizar por meio dessa qualificação dentro da comunidade. Muito bem, é um trabalho muito importante também, a gente não pode deixar de pensar, né? Porque quando a gente fala em cuidador, muitas vezes a gente fala em pessoas que têm alguma condição mínima socioeconômica para poder bancar, né? Mas a gente esquece muitas vezes que tem essa outra parcela da população, como a Leila está trazendo para a gente, mais vulnerável, que também precisa do mesmo cuidado, né? E um profissional também tão capacitado quanto. E aí que entra o papel do Fundo Social, né, Leila? Exato. As nossas unidades, atualmente, nós temos 5 praças da cidadania que estão dentro da comunidade, em Paraisópolis, no bairro dos Pimentas, que fica em Guarulhos. Nós temos uma praça também em Itapevi, Hortolândia, em Osasco, e todas elas estão localizadas bem no seio da comunidade. Então, o entorno que busca essa qualificação é mesmo para melhorar a situação e a condição de vida, né, das pessoas da sua própria comunidade. E estamos também numa parceria com a Secretaria da Justiça, que são SICs, que é um Centro de Integração da Cidadania. Então, nós estamos ofertando cursos de cuidador em Ferraz de Vasconcelos, também é uma comunidade, e no Grajaú, que fica na zona sul de São Paulo. Bem, olha só, a gente vai sair para um rápido intervalo agora aqui no Alesp em Pauta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais debate sobre o Dia do Cuidador. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre o Dia do Cuidador. E aí vamos voltar conversando um pouco também sobre como esses cuidadores, como esses profissionais lidam com situações de estresse. Afinal, como a gente conversou aqui, né, Vera, também a Ariela,
são diversas situações. Pode ser desde um idoso, mas pode ser um jovem também, pode ser uma criança que esteja acamada, e os motivos também podem ser os mais diversos. Ou tem aquele idoso também que pode só necessitar de uma companhia, por exemplo, né? Agora, como lidar, então, com todas essas situações de estresse? Até porque, muitas vezes, existem complicações nesses quadros, né? E aí, nesse momento, como que esse profissional tem que estar preparado, Vera? Bom, o que conseguiu formatar esse profissional foi alguma informação, alguma formação antecedente a ele. Quando você tem um grupo de outros técnicos que também vão ajudar nesse profissional, nesse cuidador, ele começa a ficar mais embasado de conhecimento. Mas mesmo assim, chega num determinado momento que na vida de todos nós, quando uma febre vai muito forte, que a gente fica parado, o que eu faço agora? Eu dou um banho, coloco álcool, alguma coisa. O cuidador também ele pode ter um momento em que agravou um pouco aquele caso e ele dá uma parada. Mas para isso mesmo, quando ele dá essa parada, ele recebeu uma certa orientação. E com essa orientação, ele consegue saber o que fazer no momento. E todo cuidador, mesmo ele sendo um cuidador individual, um cuidador pertencendo a uma equipe de cuidadores, ele sempre vai ter o respaldo de alguém a quem ele vai chamar. Ele sempre vai ter um anjo da guarda que vai estar ajudando no momento certo. E por isso que é importante a gente estar cada vez mais qualificando esse cuidador, porque com essa qualificação ele vai aprendendo cada vez mais saber o que fazer. E aqui só fazendo um adendo ao trabalho que vocês desenvolvem junto no Fundo Social. A gente tem um contato muito grande com famílias, com mulheres que cuidam de pessoas de uma forma bastante informal, mas que moram em regiões de alto risco, de alta vulnerabilidade, e que a gente sabe a importância delas conhecerem isso. E mesmo que elas não estejam fazendo um curso com o objetivo de uma formação ou entrar no empreendedorismo, a gente sabe que aquilo que elas estão conhecendo agora, eu falo principalmente das mulheres que têm um contato, mas existem também homens que fazem o curso, né? Mas que a gente sabe que aquilo que elas estão conhecendo, elas vão começar a disseminar essa informação. Então você começa a ter pessoas que começam a conhecer um pouco mais sobre o cuidado de uma forma correta. Por isso que é importante como é que vai ser dado essa informação. É isso mesmo. Eu acho que tudo, antes de tudo, o mais importante é a formação desse profissional. Esse profissional ele precisa ser capacitado para uma situação de emergência, né? Então, primeiros socorros é o básico, independente do público que eu estou abordando, né? Então, desde a formação desse cuidador até o acompanhamento técnico, orientação. Por isso que eu sempre falo sobre a importância da equipe técnica, né? Porque além da orientação, então esse cuidador ele precisa saber que ele vai chegar num domicílio, ele vai precisar saber onde estão os documentos, onde esse idoso é direcionado, o que esse idoso tem de base, né? Se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes, né? O que aquele idoso tem, né? E o que acontece também que não é previsto. Às vezes acontece uma queda, então o que eu vou fazer diante dessa queda? Às vezes é febre. Então esse cuidador, ele precisa ter o básico para identificar. Hoje o meu idoso, ele não fez xixi, né? Então assim, tem alguma coisa fora do normal. O que está acontecendo? Está com um cheiro diferente? Mas o mais importante é ter para quem reportar isso, né? Então ele precisa saber o direcionamento, o que ele faz com aquela informação, né? O que é importante, o que não é, e o que eu preciso fazer diante disso, e ter uma equipe técnica, uma equipe que ampare esse cuidador, né? Que receba a informação e fale, olha, nós vamos te acompanhar, o direcionamento é esse, precisamos fazer dessa forma, né? Então esse cuidador, além dos conhecimentos técnicos e saber qual que é o direcionamento para situações, sejam elas previstas ou não, quando ele tem uma equipe técnica, eu consigo garantir a qualidade e o desfecho da questão do momento. Leila? Deixa eu acrescentar aqui, o Fundo Social, ele trabalha em parceria para a realização dos cursos, ele trabalha em parceria com o SENAC, que é um grande parceiro, e também com o Centro Paula Souza. Então, eles têm sido o nosso amparo técnico, vem sempre atualizando as necessidades, eles têm sido um apoio, né, para nós
eles buscam profissionais já especializados, atualizam o material didático, as técnicas a serem aplicadas. Então, de tempo em tempo, há um alinhamento, né, pedagógico das técnicas a serem aplicadas e metodologias, estratégias dentro de sala de aula, referente também a equipamentos, instrumentos, o Fundo Social adquire para que a gente consiga garantir que todas as necessidades sejam abordadas, essas questões emergenciais, né, primeiros socorros, que é o básico. Então, a gente vem buscando de ciclos em ciclos, né, porque os nossos cursos, eles acontecem a cada 2 meses, então a gente tem uma nova turma nessas unidades, então a gente sempre faz uma parada pedagógica, busca um especialista, palestra com esses profissionais que qualificam também esses alunos, né, esses cuidadores. Então, a gente vem buscando essas parcerias. Então, aqui o meu agradecimento aos parceiros, o Centro Paula Souza, ao SENAC, que tem nos apoiado nessa realização de capacitação com os alunos para cuidador de idosos. Leila Lasno esteve conosco hoje, ela é coordenadora das escolas do Fundo Social de São Paulo. Agradecemos demais a sua presença mais uma vez, Leila. Eu que agradeço a presença, o convite, aproveitando aqui para compartilhar, se você que está nos assistindo queira fazer o curso, né, pelo Fundo Social, é muito simples, fácil, acessar www.cursofusp.sp.gov.br. Obrigada, Leila. Até a próxima. Até, muito obrigada. Vera, Ariela, vamos dar seguimento. E aí, aproveitando que a Leila comentou com a gente aqui sobre os cursos, né, que abrem vagas para cuidadores também, tem aumentado a procura ou tem diminuído de profissionais se enveredando por essa carreira? Como é a busca? É imensa. Se nós temos uma quantidade muito grande de pessoas idosas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem pouquíssimos cuidadores. Se a gente pegar aquilo que o CAGED fez, a estimativa que o CAGED fez de uns 10 anos para cá, os números de cuidadores agora cresceu muito. Mas cresceu bastante, mas mesmo crescendo muito, ele não consegue atender a demanda. E é uma demanda, ela está bastante reprimida em alguns casos. No caso de demência, por exemplo, de pessoas que estão com transtorno cognitivo, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas precisando de alguém. E esse alguém tem que receber um treinamento específico. Eu tenho contato com familiares praticamente desde 1991, faz um bocadinho de tempo. Você já tinha nascido? Já. Já tinha. E quando eu comecei a ter contato dentro da Associação Brasileira de Alzheimer, onde a gente tinha o contato grande com famílias e com cuidadores e com pacientes. E desde aquela época, olha, de 91 para cá, a gente está com 30 anos mais ou menos, né? A gente não teve grandes modificações. Então a gente continua com a ausência de cuidadores, a gente continua com o número de pacientes crescendo cada vez mais e o número de necessidade das famílias. E a gente tem um outro problema quando você fala em atendimento do cuidador em casa, em domicílio. É que a família hoje, ela diminuiu de tamanho. Hoje as famílias, você tem o quê? Uma família com 2 ou com 3 filhos, no máximo 2. E geralmente o casal trabalha. Quem é que fica com essa pessoa idosa? Quem que cuida dessa pessoa idosa? E outra coisa a mais, essa família, o filho desse idoso vai chegar no momento em que ele também vai ficar idoso e que ele também vai precisar de alguém para acompanhá-lo e que a gente não tem. Por isso que existe uma necessidade muito grande de você incentivar a que essa pessoa que tem essa arte do cuidar, como a Arielle falou, que ela saiba disso e que ela possa utilizar esse conhecimento e essa vontade dela, mas dentro de uma forma correta. A Ariela falou de cursos de cuidadores. Você imagina que nós tivemos contato com um curso de cuidador de pessoa idosa de 8 horas. Em 8 horas, o que você consegue ensinar? Nada, absolutamente nada. E então, a importância de você dar uma formação
dar um conhecimento teórico é importante e o conhecimento prático também. Porque você vai entregar uma pessoa da sua família na mão de um terceiro. E esse terceiro tem que estar apto. E você vai sair para trabalhar. E esse terceiro vai ficar com a pessoa que você gosta sozinho em casa. Como é que vai ser se ele não tiver esse conhecimento? Se ele não tiver essa condição de ter recebido todo um respaldo e ter para quem gritar um socorro no caso de uma necessidade? Exato, eu sempre digo que são duas crescentes, né? Então, hoje, falando de estatística, os idosos estão aqui, né? Independente dos idosos, temos outros públicos também, mas idosos a gente acaba trazendo porque é um número mais acentuado, é a atualidade, é o futuro, né? Então, nós temos uma crescente muito grande, né? Uma necessidade grande desse público, das famílias, assim como uma crescente do número de cuidadores também. A procura é enorme, eu falo como empresária, tendo uma empresa de cuidadores, né? Então, a procura é gigantesca, mas qual é a qualidade, né, da formação desse profissional? Qual é a experiência que esse profissional carrega? É um profissional que eu consigo desenvolver? Então, eu preciso pensar em muitas coisas antes de deixar um profissional entrar no domicílio de uma pessoa, ou que seja num lar de idosos, né, também. Então, o profissional ele precisa realmente ter capacidade para ele prestar o atendimento de uma forma correta, de uma forma qualificada, mesmo eu disponibilizando uma equipe técnica, né? Então, eu tenho que me preocupar, quanto empresa, quanto uma pessoa que acompanha e é responsável por isso, com a qualidade que eu estou enviando para o domicílio. Então, eu tenho duas crescentes, eu tenho uma procura gigantesca, mas eu tenho uma grande dificuldade, porque hoje a formação, se tratando, né, do que a Vera trouxe, a formação, o que esse cuidador realmente pode fazer, o conhecimento sobre a área desse cuidador, né? Então, são desafios muito grandes, né? Então, eu realmente tenho duas crescentes, tenho muita procura, mas às vezes eu tenho dificuldade, mesmo com a grande procura de cuidadores, para direcionar esse profissional, que é um profissional extremamente importante e precisa estar capacitado para. E quando a gente fala também, é importante tal história, né? Quem cuida de quem cuida, né, Vera? Ou seja, o acompanhamento psicológico desses profissionais também, porque para você estar bem, né, estar pleno e para uma situação dessa você precisa, todos nós temos problemas, né, independente da nossa área de trabalho. Mas claro que tem algumas áreas de trabalho, como de cuidador, por exemplo, que são um pouco mais estressantes e geralmente, né, vocês vão saber dizer até melhor, no geral, esses profissionais não trabalham em um único local, né? Geralmente vem de uma outra jornada de trabalho que já é bastante exaustiva também. Então, quer dizer, tem essa questão de estar sobrecarregado muitas vezes também e precisar de um acompanhamento. E muitas vezes eles têm uma carga horária de trabalho imensa, né? Se você pensar, o dia tem 24 horas, mas às vezes tem alguns que conseguem transformar isso em 26 horas, né? De tantas atividades que eles desenvolvem. De fato, quando ele passa de um canto, de uma casa para outra, de uma instituição para outra, são problemas novos, são pessoas novas, são pacientes novos, são casos novos. Isso faz com que ele também tenha o emocional dele cada vez mais à flor da pele, porque ele vai precisar lidar com diversas situações, né? Mas é como a gente comentou anteriormente, né? Ele precisa ter um respaldo técnico para quem ele pedir um socorro numa necessidade, ele tem que ter o conhecimento para numa hora de emergência saber o que fazer e ele tem que ter o conhecimento. Fazendo uma parte sobre esse sinão do conhecimento do profissional cuidador, a gente sabe que existe falta de documento, de literatura própria para ele. Você não tem grandes livros voltados para um cuidador. E a gente desenvolveu ano passado um livro chamado Alzheimer, Conhecer para Cuidar, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse livro aqui, pensando exatamente naquele cuidador. Aqui você tem a participação de diversos profissionais, desde enfermeiro, médico, fono, psicólogo, onde ele coloca um pouco da ação do que precisa ser feito junto a um paciente, mas num linguajar técnico bem mais tranquilo, bem mais fácil dele ser falado, dele ser ouvido, tudo mais. Então,
quando ele tem uma informação dessa, e a gente teve vários cuidadores que falaram para a gente, olha, esse aqui ele está virando uma bíblia de cabeceira. Porque quando chega na hora de uma informação da parte de nutrição, eu vou lá, pego, eu tenho uma informação. Quando eu tenho aspectos comportamentais, quando eu estou com algum problema no aspecto comportamental do paciente, eu vou lá, eu tenho uma certa orientação. Então, você consegue suprir esse cuidador com a informação técnica boa e correta, para ele não se sentir tão assim fragilizado emocionalmente no final de um turno de trabalho. Ariela? Exato. E é o cuidado também de quem acompanha esse profissional, né? Entender um pouquinho ali sobre a jornada desse profissional, qual é o tipo de paciente que eu estou direcionando para esse profissional, o meio familiar que ele está inserido, né? Porque além do paciente eu tenho também o meio familiar. Então, às vezes eu tenho pessoas dentro desse meio que já estão com uma sobrecarga grande, era um cuidador, né? Tem uma sobrecarga grande, por muitas vezes, falando um pouquinho de demência, não aceita, né? Então, não tem um olhar, né, que deveria ter, e tudo bem, a gente sabe que é um processo, a família é realmente complicado, né? Então, quem está por trás desse cuidador precisa entender isso. E como colocar, como remanejar, né? Como direcionar, para a gente conseguir ter acesso e ter onde atuar, né? Tanto na parte técnica quanto na parte emocional também, né? Porque eu estou falando de um ser humano, eu também estou falando de um profissional, mas é um ser humano, sim, né? Então eu não posso me preocupar só com a parte técnica, eu também tenho que saber como está esse ser humano, né? Que trabalha com a gente, que também precisa de todo o suporte. Às vezes não é nem voltado só para a família que ele trabalha, às vezes é alguma questão em casa. Então, eu preciso ter esse olhar diferenciado para o meu cuidador. E aí, antes da gente finalizar, vamos voltar lá para o começo do programa, né? Falando sobre a importância de políticas públicas que olhem para o cuidador, né? Nesse primeiro momento, é o dia do cuidador, mas isso já abre a porta ou as portas para uma série de outras políticas para este profissional, né, Vera? Sim, por isso que eu comentei a importância de você ter o dia dele, por um motivo básico, a valorização desse ser humano. Muitas vezes, ou grande maioria das vezes, o trabalho do cuidador não é valorizado. Ele é deixado meio que de lado, né? Exato. Então, na hora que você tem um dia para ele, onde ele vai se sentir valorizado, ele começa a perceber que vão existir outras coisas que vão dar respaldo para o trabalho dele. Ele vai conseguir saber que ele vai poder desenvolver melhor a profissão dele, ele vai ter uma jornada de trabalho mais adequada, ele vai ter garantias no seu trabalho e, com isso, aquela noção ou aquele peso que ele sentia antes, porque ele está vendo que tem alguma coisa na casa dele que ele precisa fazer, alguém doente na casa dele também, então ele começa a se sentir mais tranquilo com isso. Então, eu acho extremamente importante o dia do cuidador, principalmente pela valorização que você vai dar para essa pessoa que atende alguém que eu amo, que eu quero, que eu preciso de uma ajuda e que ele não está sendo valorizado. Ariela? Exato. Além disso, né, também nós conversamos sobre isso, regulamentar a profissão, né? Esse profissional, ele precisa ser valorizado, é um profissional extremamente importante, né? As pessoas precisam mudar a visão sobre um cuidador, principalmente olhando como está a nossa atualidade, né? Conversando um pouquinho sobre as famílias que a Vera trouxe em uma das falas, né? Hoje nós temos um conceito familiar diferente, né? Então, muitas famílias optam por não ter filhos, outras têm uma restrição, mudou muito, né? O nosso dia a dia, enfim. Então, olhando para a população, além de um dia, precisa ser uma profissão que tenha uma regulamentação, né? Que tenha uma valorização que se sinta valorizada, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque já está presente, já está acontecendo e por muitas vezes as pessoas não voltam a olhar para isso, né? Então, qual é a importância disso e o que é tão importante nós estamos deixando passar ou não dando a importância que deveria, né? Então, são entes queridos, são nossos entes queridos, né? É meu pai, é minha mãe, é o pai e a mãe de quem está assistindo, é o filho, é a filha, né? Então, assim, eu realmente preciso de alguém que eu confie, eu preciso de alguém que tenha uma formação de qualidade, que traga qualidade, mas que também se sinta bem e esteja feliz naquilo que ele está exercendo,
né? E que ele exerça aquilo da melhor forma possível, trazendo também carinho e amor, mas que seja um profissional valorizado, que as pessoas entendam o que é esse profissional e a importância que esse profissional tem no nosso dia a dia, nos cuidados, né, com os nossos próprios entes queridos. Bem, gostaria de agradecer demais a presença de vocês duas no programa de hoje, todos os esclarecimentos. Agradecemos também a presença da Leila, né, que esteve conosco no primeiro e no comecinho do segundo bloco, precisou se ausentar um pouquinho mais cedo. E, claro, a sua presença, claro, que sempre nos acompanha, seja pela TV ou pela internet, você já sabe, a gente se vê ao longo da programação.